Senhor, princesa e príncipe de papai, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, nosso cantinho. É uma honra ter você por aqui. E desculpa por esses últimos dias eu estar postando vídeo assim, ó, descabelado, com cara de cansado, o cenário tudo feio. Não repara pra isso, repara pra palavra de Deus. Por que, Meg, você tá postando assim, esses vídeos tão caseiros, sem edição? Porque esses dias tá muito corrido pra mim. E eu tô dentro de um propósito em agradecimento por mais um aninho de vida que eu vou fazer no dia 30 de novembro e também para que a gente possa se achegar mais perto de Deus, que a gente consiga entender quais são os projetos, quais são os planos dele pra nossa história. O ano tá se acabando, mas ainda dá tempo de Deus fazer milagre na minha vida, na sua vida, e Deus entregar projetos para o próximo ano. Então, princesa, príncipe, não perca nenhum vídeo. O propósito é, todos os dias eu gravar um vídeo e postar. Às vezes na correria eu acabo postando, por exemplo, depois da meia-noite, porque às vezes a internet não tá colaborando, mas todo dia eu tô gravando um vídeo e postando até dia 30 de novembro, para que eu e você venha ser abençoado cada dia mais. Então, antes de qualquer coisa, princesa, príncipe, se você não é inscrito no canal, clica no botão inscreva-se, acione o sininho para estar recebendo todas as notificações, deixa seu comentário para saber quem é que tá junto comigo, quem é que tá assistindo. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa lá o seu like, compartilha com seus amigos, envia lá nas suas redes sociais, faz um convite, fala, ó, tem uma menina lá estranha que tá gravando os vídeos, põe no YouTube. Liga pra ela não, mas o importante é que ela tá falando da palavra de Deus, amém? Conto com você. E hoje o papai colocou uma palavra no meu coração que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2, que diz: E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, a qual se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? E então entendeu Eli que o Senhor o chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai-te, deita-te, e há de ser que te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio ao Senhor, pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: Samuel, fala, porque o teu servo te ouve. Eu tava falando assim: Senhor, o que eu falo? O que o Senhor quer nos lembrar hoje? O que o Senhor quer ministrar no meu coração? Ministrar pra esse povo lindo que tá assistindo esse vídeo. E o Senhor me lembrou de uma época a qual eu comecei, né, a frequentar a igreja. Eu comecei a buscar a presença do Pai, me tornei cristã, aceitei Jesus, mas eu ainda era muito nova, eu não entendia ainda da palavra do Senhor, eu não conhecia o Senhor da forma que hoje eu conheço. E eu lembro-me que naquela época eu tinha acabado de ter meu filho, João Braia, e ele era pequenininho, ele estava com 5 meses, meus pais estavam morando na Bahia, em Poções, e eu resolvi levar o meu filho pra minha mãe tá conhecendo, né, os avós tá conhecendo ele. Quando eu cheguei na Bahia, eu já contei esse testemunho outras vezes, mas foi que o Senhor me tocou pra estar compartilhando, porque eu creio que vai abençoar alguém. Quando chegou na Bahia, eu fiquei um período de tempo, né, passeando, me divertindo, e comprei a passagem de volta pra São Paulo. E eu queria viajar na sexta pra chegar no sábado. Essa era a minha meta, vou chegar no sábado. E eu, quando comprei a passagem, faltando assim uns 3 dias mais ou menos pra viagem, eu comecei a ter muitos sonhos com acidentes, sonhos estranhos, começou a me dar um temor, um medo de viajar. E eu lembro que eu liguei pra pessoas em São Paulo e falei: olha por mim, eu não sei, eu tô com uma sensação ruim, como se vai acontecer algo ruim. E eu lembro que eu sonhava, eu falei: eu não vou perder a passagem, eu não vou trocar por outro dia, teimosa, eu vou chegar dia de sábado em São Paulo.
Beleza, peguei o meu filho, peguei minha mala, se despedi da minha família, entrei dentro do ônibus em Poções. O ônibus de Poções, na época, ele parava em Vitória da Conquista pra fazer, tipo, uma transição. O povo saía de um ônibus e passava pro outro, que era o outro ônibus que ia trazer a gente até São Paulo. Eu lembro-me que quando eu parei em Vitória da Conquista, era como se eu estivesse escutando alguém dizendo: não é pra você viajar, desista, troca a passagem por outro dia, volta pra casa dos seus pais, hoje não é dia de viajar. Mas eu, teimosa, pensando que era coisa da minha cabeça, pensando que era coisa que eu tava ficando louco por não conhecer a voz de Deus, insisti naquela viagem. Eu lembro-me que quando a gente tava passando em Minas Gerais, em uma região que o povo chama de Curva da Morte, um pouco antes dessa região, foi como se eu escutasse alguém dizendo: fecha a cortininha, aquelas cortininhas que fica do ônibus de viagem, enrola o teu bebê num cobertor e coloca ele no teu colo. E eu cismada, falei: gente, eu tô ficando louca, eu tô ouvindo voz, eu tô escutando coisa, eu tô pirada, o que tá acontecendo? Mas eu fiz isso. Eu fechei a minha cortininha, fechei as cortininhas da pessoa da frente, da pessoa de trás que já tava dormindo, peguei o meu bebê de 5 meses, o João Brian, enrolei numa coberta e coloquei no meu colo. Nisso, eu adormeci. A mentira, antes disso, eu abri a Bíblia, que eu tava levando comigo em cima, e caiu bem naquela parte que dizia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nisso eu falei assim, eu lembro que eu fiz uma oração e falei: Deus, eu não sei se era pra mim estar nessa viagem ou não. Eu tive várias sensações, vários sonhos, e parecia que todo momento tinha alguém falando: não é pra você viajar, não é pra você viajar. Mas, Pai, eu ainda não conheço a sua voz, mas se por acaso é a tua voz me livrando de algo, me perdoa e me guarda. E nisso eu adormeci, eu dormi. Quando eu acordei, era como se eu estivesse caindo numa ribanceira e muitos vidros vindo assim em cima da gente. Eu lembro-me que foi como se tivesse uma mão muito grande tocando nas minhas costas e me abaixou. Quando eu abaixei em cima do meu filho e eu não conseguia me levantar porque parecia que tinha algo me prendendo. E depois que o ônibus em alta velocidade conseguiu parar, uma parte do ônibus conseguiu acender a luz, a outra não. Quando eu olhei pro meu lado, eu conseguia ver a parte dos matos, a parte toda do meu ônibus ficou toda destrocida e tinha uma lança de ferro que tinha entrado bem na minha poltrona. Se eu não tivesse sido abaixada ali, entraria bem aqui no meu meio, e eu fiquei debaixo daquela ferragem, presa com meu filho chorava muito, e eu em estado de choque, aí conseguiram me tirar de lá. Só tinha alguns pequenos arranhões do caco de vidro, meu filho não conseguia abrir o olho, eu preocupada pensando que tinha caído vidro nele. Mas naquele dia, muitas pessoas que estavam dentro daquele ônibus, quando viu aquela cena, eles falaram: eu era ateu, eu não acreditava em Deus, mas para essa menina estar viva e para todos nós estarmos vivos aqui, tinha algumas pessoas que se machucou, racharam a cabeça, mas ninguém morreu naquele acidente daquele ônibus, que eu não vou falar a empresa por questão de ética, mas todo mundo disse: pra gente estar vivo, foi a mão de Deus o guardando. Meg, o que você quer dizer com isso? A palavra do Senhor nos diz que Samuel, ele ainda não conhecia Deus, e quando ele estava dormindo, Deus o chamou. E por ele não ouvir a voz de Deus, quer dizer, por ele ouvir a voz de Deus, mas não conhecer a voz de Deus, ele pensou que era o sacerdote o chamando. E ali ele se levanta e questiona pro sacerdote. Mas o sacerdote, por sua vez, por entender que era o próprio Senhor chamando ele, falou: diga, eis-me aqui, porque é Deus te chamando. E aí o que acontece diante disso tudo? Eu tô correndo aqui porque eu tô sem memória no celular e meu Deus do céu, tá indo embora. Mas o que acontece diante disso? Acontece que hoje eu quero falar pra você que Deus muitas vezes fala comigo e com você, mas pela gente não conhecer a voz dele, a gente acha que estamos ficando louco. Mas quantos livramentos o Senhor te entregou e quantas direções Deus está te entregando e você acha que Deus não está falando contigo? Então, minha princesa, meu príncipe, hoje eu te convido a fazer o quê? A se chegar mais perto de Deus, a conhecer quem é o teu Criador. Porque quando ele falar com você, você não vai ficar enganado pensando que a voz da sua cabeça é coisa do além ou do outro, mas você vai receber a direção de Deus em toda a tua vida. E assim como eu fui naquele dia, recebi um livramento, você vai receber muitos livramentos da mão de Deus.